Bom dia, amadas irmãs e amados irmãos. Sejam todos bem-vindos, você e sua família, para participarmos de mais uma aula da Escola Bíblica Discipuladora da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa. A revista é Compromisso, editora Convicção, e nós estamos na aula 9, cujo conteúdo está em 1 Coríntios 3, Hebreus 11 e Apocalipse 7, capítulos 21 e 22. O tema de hoje, Deus é galardoador. Nós veremos como é, quem é e quais são os galardões. Amém? Então nós estamos nesse mútuo crescimento espiritual e é uma tarefa de cada um de nós buscar antes e acima de tudo o reino de Deus e a justiça dele. E as nossas necessidades serão atendidas pelo próprio Deus. Amém? Deus é galardoador. Tudo bem. O que é um galardão, primeiro? Sintetizando e resumindo, galardão é recompensa. Lembrando que a nível humano, as premiações, os títulos conquistados têm um preço. E esse preço, normalmente, você desembolsa alguma coisa para conquistar. Tá certo? Agora, o galardão de Deus é de graça, é pela graça, mediante a fé. O galardão e os títulos humanos enferrujam, perdem valor, perdem sentido. O campeão de ontem não é o mesmo campeão de hoje, nem será o mesmo de amanhã. Isso vai alternando. Agora, aquele que for galardoado por Deus, não perde o seu galardão, porque ele é eterno. A efemeridade dos galardões humanos, contrastando com a eternidade do galardão de Deus. Amém? Então vamos ao texto áureo, Apocalipse 21, verso 7. Aquele que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Vamos orar? Altíssimo Deus e Pai, no poderoso nome de Jesus, prostro-me na tua presença para conseguir aprender mais à medida que compartilho esse quase nada que eu sei. E que todos nós possamos ter o que a gente espera, um crescimento espiritual e eterno. Em nós que aqui estamos, nos familiares de cada um de nós. Que o Espírito Santo tome as rédeas da situação e nos conduza por um caminho de rico aprendizado eterno. Amém? Vamos em frente. Observa embaixo ali. EBD, Escola Bíblica Discipuladora, professor, aprendiz privilegiado. Lauro Kselevt. Sou um aluno privilegiado. Nós temos objetivos gerais e objetivos específicos. Nos gerais, compreender que Deus é esse galardoador capaz de nos recompensar. E recompensará todos aqueles que o buscam de todo o coração, mas de todo o coração mesmo. Segundo, nós precisamos entender que Deus fará novas todas as coisas. Isso é importante, já foi abordado em pelo menos 3 aulas anteriores, esse mesmo tema de que ele fará nova todas as coisas. O mundo começou numa treva, a treva era tão grande que a primeira coisa que Deus falou foi: haja luz, dissiparam-se as trevas. O Apocalipse aponta para trevas densas, só que ali mesmo fala dessas novas coisas. Vamos chegar lá. Objetivo geral ainda, o terceiro ponto, certificar-se que na eternidade de Deus chamará cada pessoa individualmente para recompensá-la segundo suas obras. Está escrito, cada um dará contas de si a Deus. E para cada um, ele dará conforme aquilo que a gente fez ou deixou de fazer. Quando você faz certo, tem galardão. Quando você faz errado, tem correção. E se você deixa de fazer algo que deveria fazer, errou. Mas quando você não se omite e você obedece e cumpre o que precisava ser feito, parabéns para você, parabéns para quem faz. Objetivos específicos
identificar as principais causas de divisões na igreja. Nós vamos chegar lá. Agradecer a Deus pelo galardão que um dia receberemos por termos sido fiéis. Tá bom? Terceiro, conhecer as novas coisas que os salvos vivenciarão na eternidade. Isso é maravilhoso. Logo mais. Então, galardoador. Lá atrás, no slide anterior, tinha uma letrinha A, que está ali. Ó. É Deus com autoridade e poder para conceder valioso galardão recompensa a todo aquele que fielmente fez ou faz ou fará antes de Jesus voltar tudo aquilo que foi incumbido de fazer. Nós temos muitas limitações. Limitações são as coisas que eu mais tenho, mas eu venho procurando me superar, para fazer um pouquinho melhor de cada vez. Eu não consigo melhorar tudo, ninguém consegue. Mas nós estamos nessa luta de procurar cumprir da melhor maneira possível. Isaías 40 aponta um caminho interessante. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda nosso Deus. Como se ele precisasse, mas não é para ele caminhar. Essa vereda nosso Deus é pela qual nós devemos caminhar para chegar a ele. Lembrando que Jesus Cristo disse, ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai que está nos céus. Entendeu agora essa questão da vereda nosso Deus? É preparar o caminho para que nós, pecadores, busquemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, na certeza de que, buscando por eles, seremos perdoados, desde que estejamos completamente e totalmente arrependidos e não tornemos a cair nos mesmos erros. Todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. Dá uma olhadinha no horizonte e começa a pensar nos níveis socioeconômicos que dominam o mundo. Os mais elevados, aqueles que estão lá no fundo do vale, que não tem nem sequer um pão para comer durante todo o dia. Todo vale, aquelas profundidades serão aterradas. Os montes e outeiros, aquelas ondulações do terreno, mas isso no campo socioeconômico do mundo, moral e ético também, ela vai ser tudo nivelado, como uma mesa. O que é tortuoso será retificado. Aqueles lugares escabrosos, horríveis, serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Eu confio, eu aguardo o cumprimento da palavra de Deus. Não há outra palavra que me faça sair desse caminho. Amém? Vamos juntos? Olha o que diz em Lucas 7, verso 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista. Opa! A voz do que clama no deserto, ali que Isaías mencionou, 700 e tantos anos antes do nascimento de Jesus, é esse João Batista. Tá certo? E Jesus complementa a respeito dele. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Percebe que mesmo no reino espiritual tem níveis diferentes conforme o galardão? Se eu chegar lá como subajudante do auxiliar de limpeza, sei lá, se é que tivesse isso, dos mais humildes, se eu chegar lá, eu estou muito mais recompensado do que eu mereço. Muito mais. Então, não adianta querer ser grandão aqui na Terra, ser importante aqui na Terra. Nossa vida, nós que estamos já na terceira idade, comemorado no dia 1º de outubro internacionalmente, quando a gente chega numa certa idade, dá uma olhada para trás, poxa, eu queria ter tantas coisas, me esforcei para conseguir uma porção de bens
para conforto, para aquela coisa. Eu não preciso nada disso. Eu tendo o que comer, o que vestir, um lugar para morar, e quando necessário, um bom veículo, não precisa ser o mais caro. Tá? Vamos entender as coisas de forma mais simples. Jesus, o poderoso e eterno Senhor e Salvador nosso, foi nascendo numa estrebaria. É humildade e simplicidade, gente. Tá certo? A beleza, o tempo elimina. O tempo elimina. Vamos lá, em Coríntios. Pontos vitais em 1 Coríntios, capítulo 3. No verso 6, nada fazemos sozinhos. Nada. Então veja só. No plano de evangelização para a salvação, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Olha a consciência de Paulo. Paulo plantou. Apolo, discípulo dele, foi lá e reforçou o que ele tinha plantado. Relembrou na cabeça dos discípulos o que havia sido semeado por Paulo. Mas o crescimento daqueles vem de Deus. Esse é um ponto que me faz pensar muito numa frase muito interessante, que tem muita gente, ganhei uma porção de pessoas para Jesus. O crescimento vem de Deus. Eu posso conversar com você, apresentar Jesus para você, te contar o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará por mim e por você. Mas a aceitação será tua. Você é livre para aceitar ou não. E o crescimento no teu coração, na tua alma, no teu espírito, essa vem de Deus. Não serei eu que vai colocar aí. Porque eu não tenho habilidade para isso, nem autoridade, nem poder. Eles me deram, através da igreja, a possibilidade de eu aprender mais a cada aula e compartilhar com vocês para que possamos crescer juntos, espiritualmente. No segundo ponto vital, tem o verso 7. Ser a diferença por si mesmo. Você até pode ter um referencial dentro da igreja, o pastor, um diácono, um outro discípulo, um irmão, um casal, uma família. Mas você é você. Você vai entender a palavra de Deus, você vai aceitar a palavra de Deus e você vai querer viver dentro dessa palavra. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o Apolo que rega, mas o que mais importa é Deus que dá o crescimento. Você vê o que repete o de cima? E isso é real. O que vem crescendo dele em mim, através da palavra dele, não sou eu mesmo que estou fazendo crescer, eu não estou escancarando o meu peito para entrar mais palavra dele aqui. Não há necessidade. O que é espiritual ocupa. O que tem de espiritual no universo pode ocupar um dedal, daqueles de costura que você põe no dedo lá para não furar o dedo na agulha de costura. Pequenininho. Nosso coração é pequeno. E o Espírito de Deus habita aqui dentro. Amém? Terceiro ponto, sentir-se imprescindível. Esse cargo é meu, essa função é minha, ninguém tira de mim. Xiii, pode parar. Pode parar. Todos nós temos um tempo de vida útil na Terra. Não é prazo de validade, porque nós espiritualmente somos eternos. Mas tem o tempo de semear, tem o tempo de colher, tem tempo de arrancar o que foi semeado, o que foi plantado. E nós estamos nesse intermédio aí. Há milênios estamos assim. E ninguém que se considerava superpoderoso antes permaneceu até hoje. Grandes impérios caíram. Eu não sou imprescindível, você também não é. Mas naquele momento, ou naqueles meses, naqueles anos, que a tarefa de Deus caiu em nossas mãos para realizarmos, vamos nos dedicar, vamos nos esmerar e vamos fazer o melhor possível. Por quê? Porque nós somos apenas cooperadores de Deus, não que Ele precise. Ele pode transformar e desfazer o que Ele quer a hora que Ele quiser. Mas Ele nos dá o privilégio de participarmos da obra dEle. Amém? Muito bem, então vamos lá no quarto item agora, verso 7, criar do nada.
Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Paulo, um flash, era aquele Saulo, caçador de cristãos, que acompanhou a morte de Estevão, um justo, e nada fez para defender, e perseguia Jesus Cristo. Jesus Cristo faz ele cair do cavalo, deixa ele cego, manda para a casa de Ananias, passa o óleo de peixe no olho, e ele é curado e se arrepende, e ali mesmo na casa de Ananias ele foi batizado e deixou de ser Saulo. Passou a ser Paulo, o mais ardoroso e fervoroso divulgador da fé cristã. Muito obrigado, meu Deus, pelo que fez na vida de Saulo para Paulo e que pode fazer na minha. Na minha tem sido bem menos chocante do que fez com Paulo. E eu agradeço, porque ele sabe das minhas limitações. Pontos vitais ainda, em 1 Coríntios 3. No quinto tópico, verso 2, subestimar particularidades. Contudo, porém, todavia, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, no 6 ali, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o fogo provará. Veja ali, se o fundamento é sobre ouro, se sobre o fundamento é ouro, que o fundamento é Jesus Cristo, o ensino de Jesus, entenda-se isso, o rochedo da nossa salvação. Se é de ouro aquilo que fizemos, se é de prata, se é de pedras preciosas, se é de madeira, se é feno ou palha. Madeira, feno e palha vai virar cinza ligeirinho, mas o resto não. Aquilo que é feito de acordo com o querer de Deus, que nos entregamos para fazer, olha o que diz ali em Malaquias. Falou em fogo lá em cima? Presta atenção. Jesus está voltando, digamos que ele esteja até batendo na porta. Malaquias 3, verso 3. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. A prata no cadinho ali, quentinho, né, 800 e tantos graus. O derretedor de prata com sua maçaricozinha ali passando e queimando as impurezas da prata. De repente, num determinado momento ali, ele afasta o calor, porque queimou todas as impurezas que a prata continha. E esse derretedor, Jesus Cristo, Filho de Deus e Deus também, vê a imagem dele refletida na prata, vê a imagem dele refletida nas nossas obras. Você percebe isso? Ele reconhece, esse foi feito a minha imagem e semelhança. O que não prestava, o que é corruptível no corpo, tudo isso está saindo, foi tirado, todas as impurezas foram tiradas, as transgressões foram perdoadas. A essência dele, que é o Espírito, que é eterno, está idêntica, semelhante à minha. Ele resgata. No sétimo tópico, verso 14, ter resultados antes de investir. Como tem gente apressadinha, meu Deus do céu. Antecipa as etapas, não tem paciência para esperar e acabam metendo os pés pelas mãos. Fazem coisas que não devem. A palavra, ela exige raciocínio, até porque Deus não quer um culto feito de qualquer jeito, ele quer um culto racional a Deus. Você saber o que você está fazendo e não ficar simplesmente recebendo ordens de quem esteja no púlpito, e tem muitos enganadores, todos sabemos disso. Alguns estão sendo revelados para desespero dos seus seguidores, mas então tem que prestar atenção que tem etapas a serem cumpridas e elas devem ser obedecidas. Então não adianta querer colher o fruto antes de plantar a semente.
Percebe? E antes de plantar semente, você tem que preparar o solo, tem que analisar o solo, tá bom? O coraçãozinho dessa pessoa já está afofada como terra fértil? Ótimo, aqui vai a semente do Evangelho. E você procura plantar da melhor maneira possível. Aí vem uma outra pessoa e confirma aquilo que se disse e fala, vai mais além. Está regando. Na hora da colheita, é de lá que vem a colheita. É dos céus. Tá? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento, entenda-se, Jesus Cristo, que sobre Jesus Cristo edificou, esse receberá galardão. Lembra que falamos do galardão? A recompensa. Não é aquelas honrarias que tem no peito dos militares, cheio de plaquinha, de vitórias, de atos de heroísmo que cometeu na guerra. O que ele estava fazendo na guerra? Matando pessoas. Temos o direito de fazer isso? Não. Mas infelizmente, desde que o mundo é mundo, a guerra sempre esteve presente. E é mais difícil de vencer. Eu digo para você. Foi eu combater o meu querer muito tempo desse que nós estamos vivendo aqui. Muito tempo antes. Abrir mão daquilo que eu achava que era especial, que era essencial, que era, sei lá, que dava prazer, dava satisfação, dava uma porção de coisas que não deu em nada. Quando eu percebi que aquilo estava me destruindo, eu caí fora. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o galardão está guardado para quem aceita o chamado. Essa ele me inspirou agora. O galardão está guardado, certo? E já esqueci do resto. Olha só que maravilha. Minha cabeça está uma beleza. E essa semana inteira está assim, mas Deus está no comando. Fé, parâmetro para galardoar. Opa, galardoar? Sim, recompensar, premiar. E Deus tem esse direito, tem essa autoridade. Nós vamos chegar lá. Hebreus 11, verso 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Lá no comecinho nós dissemos, haja luz. E tudo veio ao alcance da vista. Tem coisas tão grandes, tão distantes, que nem os mais potentes telescópios e naves que estão lá em cima não chegam lá nunca. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Você viu ali três começos de frase pela fé, e tem mais um. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Antes obteve testemunho de haver agradado a Deus. Veja só. Enoque, num determinado momento, foi trasladado. Aí vem os ufólogos dizendo que ele foi abduzido. Inventaram um termo de uma coisa que eles não sabem o que é e ficam falando abobrinhas. Mas fechando esse texto de Hebreus 11, 1 a 6, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador, o recompensador daqueles que o buscam. Não está escrito ali, mas se você não buscar, se eu não buscar de todo o meu coração, estou fazendo por interesse que não é meu, porque eu sei que Deus está olhando o meu coração, não essa minha carcaça perecível. Ele está interessado no espírito dele, na partícula do espírito dele que habita em mim, que habita em você. O teu corpo é templo do Espírito Santo, tá certo? Paulo que explicou melhor isso para todos os discípulos dele por onde ele passou. Vamos lá. A gente já ouviu falar várias vezes que a fé sem obras é morta. E de fato é. A fé deve ser exercitada, deve ser praticada. Se você deixar de fazer caminhada,
e precisar acelerar um pouco o passo daqui até a esquina e for subida, você não chega lá sem dar uma parada. Porque você não exercitou a caminhada. Porque eu não exercitei a caminhada. Se for necessário correr um pouco, Deus me livre. Carregar sacolas de compras, consegue? É muito comodismo. E na fé, tem gente que perde causas, que perde oportunidades por não dobrar os joelhos e não orar. Que perde causas judiciais porque fez algo errado e continua teimando que aquele erro está certo. Não está. O que é certo. O que não é, não tem jeito. Então a fé deve ser praticada de muitas formas. Socorrendo o próximo como se fosse você necessitando de socorro. Põe-se no lugar do necessitado, atenda, porque se fosse você ficaria grato também. Então a fé praticada fundamenta e torna agradável o nosso relacionamento com Deus. Ele se alegra quando socorremos o próximo. Pela fé, cremos que tudo que existe é pela ordem de Deus. Tudo que existe é pela ordem de Deus. E quando se fala em existência aqui, é daquilo que tem fôlego, daquilo que tem vida. Presta bem atenção, os mais belos templos construídos pela vaidade humana, não sobrou pedra sobre pedra. Tem muito templo ainda que vai cair. Mediante a fé, milagres acontecem. Todos os médicos que atendem minha esposa consideram um milagre o fato dela ter sido salva, está aí com 11 anos já que aconteceu, 11 anos e meio que aconteceu. Ela teve tromboembolia pulmonar e parada cardiorrespiratória em casa. E eu ouvi, lá no fundo do ouvido assim, clama a Deus. Eu clamei com todas as forças. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, salva a minha esposa. Um rapidíssimo testemunho. Aí, minha esposa, ontem estivemos juntos, em uma participação especial, na igreja. Mediante a fé, milagres acontecem. A tua fé te salvou. Você vê pastores extorquindo os fiéis dele, que está curando todo mundo, que está fazendo isso, fazendo aquilo. Jesus Cristo simplesmente falava, vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A tua fé. Não é o pastor, não é o professor de escola bíblica, não é o diácono, não é o benzedor, não é o curandeiro. É a tua fé. A tua fé. Lembre disso. E lembre do que nós vimos um pouco antes. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus galardoará, recompensará o seu povo. Apocalipse 7, versos 9 a 17. Crer no galardão de Deus unicamente por sua graça. Eu não tenho mérito nenhum. Pela graça dele, mediante a fé, ele tem autoridade, tem poder para me galardoar e a vocês também. Amém? Unicamente por sua graça, fortalece nosso ânimo de perseverarmos até o final em meio às tribulações e iniquidades, para sermos salvos. Ânimo de perseverar até o final para sermos salvos. Anote aí. Mateus 24, 12 e 13. 24, 12, 13. Mateus. Vocês vão entender melhor isso que acabamos de ver aqui. As eternas maravilhas. Lembra que nós veríamos as maravilhas de Deus? Dá uma olhada. Vestes brancas e palmas nas mãos. Ué, para quê? É um traje e algo que identifica os vencedores. Já tem mais um detalhe aqui para frente, logo, logo. Essas eternas maravilhas, os salvos, nós, que eles nos salvar pela sua graça mediante a fé, veremos e participaremos do louvor eterno ao que está sentado no trono. Sem fome, nem sede, e nem cairá sobre eles o sol e nem calor algum. Ou seja,
Deduz que será uma temperatura absolutamente agradável, de ponta a ponta o tempo inteiro. Serão apacentados pelo Cordeiro que os conduzirá às fontes das águas da vida, e o próprio Deus Pai, soberano e absoluto, enxugará suas lágrimas para sempre. Olha que maravilha. Quer mais maravilha do que isso? Você nunca mais ter que se preocupar de acender ou apagar a luz, de correr para buscar um remédio, para comprar alimento para vestes, etc. Você já estará com as vestes brancas, eternas. Você será nova criatura espiritual. Amém? Apocalipse 7, versos 13 e 14. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquejaram, ou branquearam, no sangue do Cordeiro. Uma vez lavado no sangue de Jesus, todas as máculas, todas as manchas, todas as faltas, falhas, pecados, ofensas, afrontas e transgressões nossas foram lavados no sangue do Cordeiro. Ficaremos mais alvos do que a neve. Acredite nisso. Apocalipse 3. Versos 4 e 5. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andarão de branco. Olha as vestes brancas de novo. Porquanto são dignas disso. Sardes, uma das igrejas da Ásia. Vamos mais para frente aqui. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andarão de branco. Olha em seguida ali, o que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. De novo, o que vencer não é uma corrida, não é competição esportiva, não é prova de resistência, não é prova de salto em distância, salto em altura, salto com vara, ginásticas, nada disso. O que vencer nessa nossa trajetória, nesse mar de iniquidade, você conseguir passar sem se contaminar. Lembra que tem um trechinho da palavra de Deus que diz: não vos conformeis com o presente século, mas é com o presente tempo. Você vendo o que está acontecendo, o tanto de sujeira que estão fazendo. Se você entrar na deles, se nós entrarmos na deles, vamos sair respingados. Ou lambuzados até os cabelos. Mas resistindo, caindo fora, perseverando até o final, como vimos na parte anterior ali, tem recompensa. E olha aí, o Deus galardoador entrando em ação em Apocalipse 21, versos 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia dos céus, adereçada como uma esposa, ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Percebe a importância, o valor disso, aliás. A importância aponta para preço. Preço você pode pagar. Tudo isso é eterno, é extremamente valioso, tem um valor incalculável
pela eternidade, pela riqueza disso no plano espiritual, que não há como quantificar. Não há como quantificar. E olha mais abaixo ali. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eis que faço novas todas as coisas. Eu já fiz o desafio numa aula anterior e volto a fazer. Se houver alguém nesse mundo capaz de recolher o conhecimento de todos os grandes teólogos que já existiram, todos, sem exceção, condensar todo o entendimento deles com os dos atuais, com todas as pesquisas científicas, se quiserem, quem, em sã consciência, vai garantir que o Gênesis que nós conhecemos, ou pensamos que conhecemos por ver escrito na Bíblia, tenha sido realmente o primeiro que começou nas trevas? Haja luz. Quem é capaz de assegurar que o Apocalipse, que está aí de novo, batendo as portas, será o último? Estão duvidando do poder absoluto de Deus? É dele essa frase, são deles, são dele cada uma das palavras que está escrito ali: eis que faço novas todas as coisas. Ele faz e desfaz do jeito que ele quiser, até que nós, criação dele, aprendamos e compreendamos a obedecê-lo. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ainda do Deus galardoador, verso 1, novos céus e nova terra, libertação da criação para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8, 20 e 21. Vai anotando aí. Novos céus e nova terra. É de uma hora para outra, gente. Nós não vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Pode ser no estalar de dedos. Daqui 10 mil anos ou agora. Entendeu? Verso 2. Nova Jerusalém. Parte A do verso 2. A correspondência e o entendimento disso está em João 14, 1 a 3. Jesus promete vir outra vez. Sim, Jesus promete vir outra vez. A casa de meu pai tem muitas moradas. Vou para lá, mas voltarei para buscá-los. Isaías 52, 1. Em Jerusalém, cidade santa, nunca mais entrará nem incircunciso nem imundo. Essa é a Jerusalém celeste. Lá só vão os que foram lavados no sangue do Cordeiro. Amém? Pela graça, mediante a fé. Jesus Cristo derramou todo o seu sangue para me salvar, para salvar você. Acredite, minha irmã, meu irmão. Acredite, tenha fé, porque sem fé nós não agradamos a Ele, não. E aí vão ficar de fora. Verso 2, parte B. Nova relação com a noiva. Já tinha sido escrito pelo grande profeta Isaías. Capítulo 61, verso 10, partes B e C. Deus me vestiu de roupas de salvação. Olha as vestes brancas aí. Como um noivo se adorna, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Simulando o casamento que o homem entende, homem e mulher entendem, carnal, apontando para o espiritual. Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Mas a igreja que realmente ensina o que a Bíblia manda ensinar, e não o que a igreja quer que ensine. Nova relação com os homens, está lá no verso 3, e explicado
desde muito tempo por Ezequiel 37, verso 27. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quase todas as profecias já se cumpriram. As poucas que restam apontam para o tempo que estamos vivendo aqui e agora. Verso 4. Nova experiência de vida. Isaías, de novo, no verso 25, 8, tinha deixado escrito ali: aniquilará a morte, secará lágrimas, tirará o opróbrio. Tudo isso nós vimos nos slides agora, um pouquinho anteriores. Isaías 65, verso 19. Exultarei em Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais haverá choro e nem voz de clamor. Deus já vinha preparando, através dos profetas, vinha preparando o coração daquele povo. E aqueles que viviam no erro detestavam ouvir a verdade. Porque a verdade, ainda que seja para ajudar a pessoa a se tornar muito melhor, ela entende como uma bofetada, um tapa na cara, um murro, uma facada, sei lá, alguma coisa assim. O ímpio, o pecador convicto, o pecadeiro convicto, ele tem uma noçãozinha que está errado, mas ele não admite. E mesmo a palavra que é para ajudá-lo a se tornar melhor, ele rejeita. É uma pena. Ainda nesse mesmo patamar aí, verso 5. Novas serão todas as coisas. Já vimos agora há pouco. Ele vai fazer tudo de novo. 1 Coríntios 15, verso 51 e 54. Eis aqui vos digo um mistério, aquilo que fica difícil de entender. Na verdade, todos dormiremos. Entenda-se, todos vamos morrer um dia. Tem gente que tem pressa e se mata. É uma bobagem tremenda, mas tem lá seus motivos. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Lembra do corpo corruptível que falamos ainda há pouco? Olha ele aí de novo. É diabetes, vem o câncer, vem a lepra, vem a úlcera, vem o infarto, vem o AVC. Uma série de estragos que corrompe, que corrói a nossa carninha perecível, que veio do pó e volta para o pó. Então, ressuscitará a parte de Deus que está em nós. Ele nos criou a imagem dele, em espírito, porque Deus é espírito. Então, essa carcaça, essa fisionomia que nós humanos temos, não tem absolutamente nada a ver com a fisionomia de Deus. E tem igreja que põe um velho barbudo lá, careca, como se fosse a figura de Deus. Pelo mãe do guarda, não entenderam nada até agora. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal de carne, osso e sangue, nervos e músculos se revista da imortalidade. Amém? Em espírito. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. De quem? Pela vitória de Deus. Amém? Deus soberano decidiu galardoar, recompensar. Apocalipse 22. Lá em Mateus 5, verso 8, tem algo que aponta para cá. Os limpos de coração verão a Deus. Verso 3 e 6 de Apocalipse 22. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor,
o Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versos 12 e 14. E eis que cedo venho, bem cedo, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa expressão, Alfa e Ômega, certeza de totalidade. Jesus é tudo e tem tudo em si. E ele de nada necessita. Eternidade. Jesus é eterno. Ele não tem princípio, não tem fim. Porque tudo foi feito por ele, para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Autoridade. Apenas um ser eterno, onipotente, onisciente e onipresente tem autoridade para fazer novas todas as coisas. E olha que final feliz. Pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, somos mais que vencedores e seremos salvos para irmos ao céu e sermos recompensados pelo Deus galardoador. E ninguém jamais mudará isso. Amém? Uma abençoada semana para cada um de vocês, para os seus familiares, e espero ter contribuído um pouquinho, que é tudo que eu consigo fazer, do aprendizado que eu tenho, para compartilhar com você. Nos encontramos nos céus? Boa semana. Forte abraço, em nome de Jesus. Amém.